Já o Cruzeiro tá de técnico novo, ele voltou, Luiz Felipe Scolari, o Felipão, mas a Raposa segue em crise. O time tá na zona de rebaixamento da Série B e vai precisar de uma campanha inédita para voltar à primeira divisão e ganhar fôlego para abater uma dívida que passa de R$1 bilhão. A Toca da Raposa sempre foi referência entre centros de treinamento no Brasil. Mas agora tá assim, irreconhecível. Campos com gramados ruins, sem condições ideais para treinamentos. O cenário da decadência de um clube. Descuido, né? Porque incompetência, obviamente. A empresa que estava antes não estava sendo paga. Essa é só uma das imagens que retratam a maior crise na história do Cruzeiro. O empate sem gols com o Juventude na sexta-feira deixou o time na penúltima posição na tabela da Série B. O retorno à primeira divisão parece cada vez mais distante. A aposta agora está em Luiz Felipe Scolari, contratado na quinta-feira. O treinador já comandou o clube entre 2000 e 2001, antes de assumir a seleção brasileira e conquistar a Copa do Mundo de 2002. Filipão estava há mais de um ano sem clube e foi convencido com um contrato longo, até o fim de 2022. Os salários serão pagos com a ajuda de um patrocinador. Ele não vem para aquela história de vem, joga, se der errado você vai ser mandado embora, né? Então, a primeira coisa, quando fala, vamos colocar a multa rescisória, eu falei, pode pouco você colocar, porque você vindo, a gente tem um projeto maior. Eu vou estar com vocês, dando tudo aquilo que eu posso dar com a minha contribuição de conhecimentos, de amizade. Ele falou pra gente jogar com ousadia, com alegria, que as coisas vão começar a sair como a gente quer. Ele é o quarto técnico do Cruzeiro nesse ano. A missão de Scolari é dar uma identidade ao Cruzeiro, que já contratou 21 jogadores nessa temporada. 4 até já foram embora. São jogadores que chegam a todo momento, outros que saem sem explicação nenhuma. Então a diretoria também tem culpa nisso e o torcedor é que paga o preço, porque não consegue ver em campo jogadores com a alma do Cruzeiro para poder representá-los. Também é uma questão de ineficiência no uso do pouco dinheiro que o Cruzeiro tem hoje. A folha salarial do Cruzeiro hoje, ela é certamente a maior da Série B. O Cruzeiro informou que pagou a dívida na FIFA que gerou a punição de não poder registrar jogadores e também quitou outras que poderiam resultar em novas punições. Condições impostas por Filipão para aceitar voltar ao clube. Mas o caminho para colocar as contas em dia está bem longe do fim. A dívida total gira em torno de R$1 bilhão. Jogadores e funcionários estão com um mês de salários atrasados. Se o Cruzeiro não conseguir subir para a Série A, o Cruzeiro pode se tornar um clube inviável no próximo ano? Inviável é muito difícil de falar inviável num clube do tamanho do Cruzeiro. Encerrar a atividade, né, no sentido de falir e tudo mais, é muito drástico, de novo, para uma marca e para um clube com a força do Cruzeiro. Essa ideia de falência, fechar, trocar CNPJ, desportivamente e juridicamente são inviáveis. Na avaliação dos especialistas, se o Cruzeiro não voltar para a primeira divisão em 2021, o impacto nas finanças será grande. Olhando só para as receitas fixas, como patrocínios, direitos de TV, bilheteria e sócio-torcedor, o clube teria uma arrecadação em torno de 200 milhões. Se permanecer na Série B em 2021, a previsão seria quase a metade desse valor, R$110 milhões. E o cenário seria ainda pior numa eventual queda para a Série C. Seria catastrófico, né? Cair para a Série B com a situação que o clube caiu já foi uma situação inimaginável. Cair para a Série C retarda ainda mais o processo. Né? Daqui a pouco mais de 2 meses, no dia 2 de janeiro, o Cruzeiro vai completar 100 anos. E as dificuldades que o clube enfrenta hoje são frutos de uma sequência de gestões ruins na última década. Alguns dirigentes que passaram por aqui nos últimos anos podem até ser presos. Nessa semana, o Ministério Público denunciou o ex-presidente Wagner Pires de Sá, o ex-vice de futebol Itair Machado, o ex-superintendente-geral Sérgio Nonato e mais 5 pessoas
por crimes de lavagem de dinheiro, apropriação indébita, falsidade ideológica e formação de organização criminosa. Em função desses crimes, foi apurado um prejuízo da ordem de 6,5 milhões de reais contra o Cruzeiro, valor que o Ministério Público pede que os denunciados por apropriação indébita ressarçam ao clube. Todo esse processo será lento e a torcida celeste terá que exercer a arte da paciência. Colocar um gigante novamente de pé vai levar tempo. Vai levar 5, 6 anos, talvez, para o Cruzeiro voltar ao estágio em que ele tinha antes de cair, antes dos problemas, né? Então, é um processo longo, muito longo, especialmente estando na Série B.